Alô, meus amigos e amigas dos ferros, sejam bem-vindos para mais um vídeo na Growth Expert, que nós temos as perguntas que vocês fazem para nós. Então marque já nos comentários a sua pergunta. O que você quer fazer? O que você quer saber e o que você quer que nós façamos para vocês? Para passar o melhor do que os atletas profissionais fazem e possivelmente vai ajudar vocês no seu dia a dia. Diz aí, meu velho, qual é essa pergunta? Então, Sardinha, eu sou iniciante na musculação, mas por que não pode descansar durante um exercício, por exemplo, o bíceps? Hora que faz muito, Isso. Tem que manter uma tensão contínua. Quando você pensa fisiologicamente falando, os últimos estudos científicos acabam provando o que os velhos também comprovavam, que é o tempo sob tensão. Quanto maior quantidade de tempo sob tensão, você ganha hipertrofia e ganha controle neuromuscular. Quanto mais controle neuromuscular, significa que o seu treino vai ser menos lesivo e mais sensitivo. Sensitivo o que é? É você fazer um movimento com a própria percepção de apertar a pegada, a própria percepção de fazer uma flexão de punho, de você fazer uma flexão de braço, você saber o que está acontecendo. Quando o aluno novo entra na academia, normalmente ele não sabe o que significa. Os caras falam aquela máquina lá e aquela máquina número 3. Quando você vai numa low cost. Não é desprestígio, mas isso acaba atrapalhando, por quê? Você tem que ensinar o aluno que um movimento de empurrar é peito. Então eu estou numa máquina, qual é o movimento? Eu vou empurrar. Então empurrou é peito. Ah, mas na outra máquina é de puxar. Então puxou é costa. Então quando o aluno entra com essa própria percepção, ele começa a descobrir tudo que puxa num dia, tudo que empurra no outro, ele começa a entender melhor. Então, tá, é para peito. Tem pessoa que faz puxador aberto atrás do pescoço pensando que é para braço. Então não é essa a questão. A questão para nós é entrar num âmbito em que o aluno tenha a maior própria percepção para fazer os movimentos. O tempo sob tensão, ele altera isso ainda para mais, para o nível máximo. Por exemplo, máquina de peitoral, essa é uma máquina de alavanca. Então eu vou fazer o movimento de peitoral, se eu fizer em determinado movimento um máximo de contração, ela fica tensa. Quando você não está numa máquina guiada, porque isso aqui é uma guia, ou seja, ele tem um eixo transversal e é uma máquina de alavanca. Então ela pesa 10 quilos aqui, 20 aqui e talvez, sei lá, 15 aqui. Alivia um pouco em alguma hora, pesa mais em outra e alivia em outra. Tem máquina que aqui embaixo é muito pesada, então as alavancas são variáveis. O problema é quando tem uma parte de relaxamento, que é o quê? A hora que você estende tudo, nela é tensão. Mas se você tiver com o halteres, já é completamente diferente. Por quê? Porque o halteres, você controla o movimento para ele não ficar, o dumbbell, para ele não ficar bambo. Quando ele fica bambo, você perde o tempo sob tensão e é tão importante você saber disso em qualquer dos movimentos, como por exemplo no banco Scott. Aqui em cima, ó, eu estou perdendo tensão. Ó. Por quê? Porque o antebraço está num movimento, numa posição completamente vertical. Quando você passa um pouquinho tentando contrair mais, você pode contrair, mas não está com contração. Como é que eu aumento o tempo sob tensão? Se eu ficar com o dumbbell nesta posição de pêndulo e não alongar exagerado lá embaixo. Por quê? Porque aí o tendão está sofrendo tensão. Então eu paro um pouco antes, aumento a tensão, ó o músculo, ele não relaxa, ó. Eu aumentei o tempo sob tensão, tanto embaixo quanto em cima. Por quê? Chama-se princípio da tensão contínua. É um princípio do Joe Wader, colocado nos anos 80, principalmente para Lee Haney, Rich Gaspari, Lee Labrada, todos usavam quase todos esses movimentos, porque ele aumenta o tempo sob tensão, isso traz mais hipertrofia. E além de tudo, traz menos lesão, porque quando você relaxa o músculo em algum ponto, sobra para os tendões e tecidos conjuntivos, e é tudo que nós não queremos. Nós queremos que o tecido conjuntivo seja fortalecido junto com o músculo. Então, para isso nós usamos. Às vezes, por exemplo, vou usar um cabo. Se usar o cabo, a tensão contínua aumenta em muitas horas. O dumbbell já não tem. Exemplo, fica aí que eu vou mostrar para vocês. Ó. Elevação lateral. Aqui, estou intenso, tensão. Aqui, dá uma ligeira relaxada. Pode ser feito com o dumbbell em relação, eu quero fazer muita carga, não tem problema. Se você está com o dumbbell, ok, essa parte aqui ó, vai ficar um pouquinho mais light. Por quê? Porque o braço está totalmente vertical. Então aqui ó, ele começa a tensão aqui, ó, tensionar, aí começou. Então eu aumento o tempo sob tensão, se eu vier aqui, ó, para um pouco antes e volta. Você encurta o movimento na parte concêntrica máxima ou na excêntrica máxima para aumentar o tempo sob tensão. Outro mecanismo, dumbbell e cabo de aço. Por que cabo de aço? O cabo vai aumentar o tempo sob tensão. Então, por exemplo, o mesmo movimento, aqui, ó, no mesmo posicionamento, está super tenso o meu deltoide. Por quê? O cabo de aço ele dá um movimento uniforme. Então ele aqui pesa 20, aqui pesa 20 e aqui pesa 20, por causa das roldanas.
A roldana, ela deixa o movimento sinergista. Ou seja, todo o arco de ação do movimento, você tem tensão. Ó. Aqui ele não vai relaxar, ele está tenso. Ó. O deltoide lateral está tenso. Então eu aumento o tempo sob tensão, vai trazer mais hipertrofia. É um truquezinho, chama-se princípio da tensão contínua, que o próprio nome já fala. Princípio de aumentar a tensão do músculo para que ele não relaxe. Primeiro, não prejudica juntas os ligamentos, evita lesões. Segundo, traz mais hipertrofia. Terceiro, você altera a qualidade da sua contração. Isto também foi passado no meu sistema 1.0. 1.0 aumenta o tempo sob tensão porque ele faz uma parada isométrica justo onde você vai roubar. Lá embaixo todo mundo rouba. Então vamos fazer uma rosca. Aqui todo mundo vai fazer uma rosca. Faz, chega lá embaixo e faz assim, ó, pum, e volta, pum, e volta. 1.0. 1, 2, 3, 4, 5, contrai. Aumentou, arredondou o movimento. 1, 2, 3, 4, 5. Não tem mais tempo sob tensão pequeno. É grande o controle. E isso é um assunto para o próximo vídeo. Fechado? Espero ter ajudado com mais um princípio do Joe Hader, que chama-se tensão contínua, para vocês do Growth Experts. Se inscrevam no canal, coloque o sininho de sinalização, dê o seu like se você acha contundente o que nós estamos fazendo, e no próximo vídeo você escreve. É aí que eu respondo para você em vídeo. Um abraço.